Deixe o teu abraço vir curvado, que eu conheço o peso desses tempos e corre comigo como de primeiro, que meu corpo é leve como as primeiras. Minha avó Graça me conta que quando ela se casou com meu avô Chico, eles eram bem jovens. Ela me disse que eles queriam viver de teatro. Como assim, viver de teatro? Achei foi engraçado. Ela falou isso como se fosse algo estranho. Mas como? Eu não acho. Eu nasci no meio do povo que só sabia viver no meio do teatro. Teatro de bonecos. Mas ela me contou que não foi sempre assim. Tem um boneco do Formosura, que é o boneco que chama Fiapo. É um boneco que deve ter mais de 30 anos. É diferente dos outros bonecos, que são mais elaborados. O Fiapo, esse mamulengo, né? Ele tem apenas 2 pingos, um em cada olho. E aí eu perguntei à minha mãe assim, por que o Fiapo só tem 2 pingos, enquanto os outros bonecos têm muitas coisas, né? Tem muita elaboração na modelagem. E aí ela respondeu assim, esses pingos querem dizer muita coisa. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? E depois eu comecei a perceber assim que isso é do mamulengo, né? Essa capacidade de síntese. Ai, que catinga de macaco na minha rede. Que é isso, menino? Macaco! Ai! A bruxa catifunda, ela surgiu no início, bem no comecinho do Grupo Formosura. E ela foi bolada no intuito do grupo levar um trabalho bom e que tivesse um tema atual da época, né? Infelizmente o tema continua sendo atual, que é a questão do meio ambiente, é a história de uma bruxa que quer destruir a natureza. Eu sou uma titi, uma educadora, uma verdadeira educadora. E hoje o meu... É interessante esse espetáculo porque ele faz a plateia pensar sobre isso, né? Sobre o cotidiano da gente, o fato da gente, de pequenas coisas que a gente não toma de conta, que a gente não tem cuidado e que fazem a diferença na natureza. Eita! A bruxa tá aqui, vamos embora! Tá aqui, mas ela vai dormir 500 anos, né não, pessoal? O Chico, meu pai, Você fez isso? pegou uma garrafa de shampoo Foi eu sozinho. e fez a personagem principal, né? Que é a bruxa. E a partir dali foram nascendo os outros personagens. E eles fizeram de uma maneira que os bonecos coubessem todos numa mala. Teve uma época que eles viviam apresentando nos aniversários, nas festas infantis. Foi uma época muito boa, eles ganhavam o cachê à vista. E foi assim que eles sustentaram a família durante muito tempo. Quando era data comemorativa, tipo Dia das Crianças, né, o outubro, eles trabalhavam tanto para as escolas. Eu me lembro que a minha mãe conseguiu comprar a nossa televisão colorida, né, chegou com a televisão colorida grande, foi um desespero quando eu vi aquela televisão. E conseguiu também comprar um fogão novo. Tudo por conta desse espetáculo. Vocês me enganaram, não foi? Pois agora vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Musician, please! Bola de cristal, apareça! Vamos lá! Pelos poderes da catifunda, eu tenho a força! Vamos lá, bolinha! Vamos, mostre pra onde foi o quinzinho! Mostra, bolinha, mostra! Isso! Existia naquele momento histórico a opção de
ir para o Rio, São Paulo, tentar por lá. Que não era muito a nossa praia, tendo em vista que a gente vinha do Grita, que é um grupo que tinha uma militância, uma atuação na cidade, assim, muito marcante, né? Isso é uma herança que nós, vamos dizer, nós arrastamos para o Formosura também. Então, não foi por racha política, ao contrário, nossa tentativa era fortalecer o Grita, mas chegou um momento onde como o grupo era mais extenso, nós tínhamos que optar entre viver teatro, sobreviver. E aí nós optamos por fazer pequenos grupos. Nesse processo, eu e o Chico, né, em 1985, nós criamos o Grupo Formosura. Em 1985, quando eu, Graça Freitas e o Chico Alves, então meu marido, nós iniciamos nosso envolvimento com o teatro de bonecos. Nós fomos seduzidos pelo Mamulengo, quer dizer, o Cassimiro Coco, que é o nosso boneco de luva, conhecido no Ceará como Mamulengo. Mamulengo, Cassimiro Coco. Então, o encantamento do boneco, nós somos sugados por esse encantamento, por essa brincadeira, por essa poética. É o Zabilin, o Soburrinha, é o Boi Estrela, é o Fiapo. Todo um acervo que nós conseguimos construir, nós, a nossa família. O Formosura, por mais que seja um grupo de teatro, né, sempre teve acho que as linguagens assim também não são tão separadas, né? E sempre teve uma presença sonora, assim. E eu lembro de, tipo assim, crescer operando som, né? Saltando a fita cassete, que depois virou CD, e depois eu comecei a participar porque antes eu recebia o CD com as músicas, né? E depois eu comecei a participar da escolha das músicas. E paralelo a isso, o meu interesse pela música foi se aprofundando e junto do teatro, assim. Para mim não é como se fosse uma coisa separada, o meu trabalho com a música e o meu trabalho com o teatro no Formosura, né? Comunista, filho da puta! Comunista, filho da puta, seu padre terrorista! Judas! Traidor da igreja! Traidor do Brasil! Tito, você não pode ficar aqui fora nesse frio, sozinho, sem se agasalhar. Por favor, entre. Eu não posso. Mas por quê? O delegado Fleury não quer que eu entre. O delegado Fleury não está aqui, Tito. Está! E aí, mesmo antes de mim, assim, né, até mesmo no que era o embrião do Formosura, vamos dizer assim, no Grita, sempre teve presença de pessoas que trabalhavam com música, assim, né? E eu acho que no teatro é uma coisa que é muito forte, assim, né? E aí foi algo que naturalmente a gente foi desenvolvendo, assim, e aí os espetáculos começaram a ter música ao vivo, e aí paralelo a isso eu fui começando a tocar também por minha conta, assim, e aí depois o Raul, que é meu sobrinho, que também começou a tocar aqui hoje, faz trilha sonora para os espetáculos também. O teatro de bonecos passa diretamente pela artesania, pelas artes plásticas, e aí a gente também passa pela música, como o que a gente faz pode modificar o nosso meio e como o nosso meio também influencia na nossa arte, assim, na forma de fazer e pensar no que aquilo pode ser transformador, assim, no contexto em que a gente está inserido, né? Nós trabalhamos com o Mamulengo por uma opção estética também, né? Essa poética do Mamulengo é algo que tá em nós, assim, como um desejo, como uma marca, como uma forma de comentar, de dizer as coisas. Não que o grupo ele fique restrito à feitura, a essa coisa do Mamulengo. A gente
atravessa outras, passeia por outras estéticas, mas o Mamulengo é o lugar onde nós nascemos, é o nosso nascedouro, né? Então, nós começamos com um espetáculo pequeno de Mamulengo e depois nós fomos buscando parcerias com associações de moradores, com ONGs que trabalhavam naquele momento a causa indígena, buscando demarcações de espaço, uma luta de enfrentamento que era muito subterrânea, vamos dizer assim, e que nós estávamos somando e, ao mesmo tempo, fazendo o teatro que nós optamos em fazer. A minha relação, sobretudo com o Chico, era uma coisa assim de vida. Ele achava que eu escrevia as coisas que ele queria falar, que ele queria mostrar. Então, que ele queria que fazer que aquilo alimentasse a verdade da sobrevivência dele dentro da arte. Era muito sincero nessa coisa. Tanto é que ele disse, no dia que ele foi apresentar lá na defesa, que ele disse: a Ângela é artista da minha vida. Foi o melhor elogio que eu já recebi. Às vezes minha mãe fala: Aira, você não conhece seu avô Chico, mas ele era sei que lá, sei que lá. Mas como? Eu sinto que conheço. Tem o lado do vô Chico por aqui. Os bonecos que ele construiu que são da idade da minha mãe. Ela diz que tem 38 anos, então é muito tempo. Tem ele também nas outras partes, naquilo que ele ensinou também, e que fica com a gente. Também gostei de saber que ele amava a praia. Ainda fico me perguntando sobre quando minha avó me disse que nem sempre vivia de teatro, que quando ela era criança ela nem vivia assim. Eu fiquei pensando, e dá pra viver sem teatro?